Esse é um vídeo diferente aqui no canal do Autosport, porque a gente está num lugar diferente, com uma experiência diferente. A gente subiu até 3.500 metros de altitude, veio até o norte da Argentina, no Salar Salinas Grande, que é o segundo maior deserto de sal da América do Sul. E a gente veio participar aqui de uma expedição com a Ram Rampage, a picape intermediária, que acaba de completar 1 ano de mercado no Brasil. Por isso, a Ram, para comemorar, trouxe a gente até aqui, fez a gente subir bastante montanha, até falta um pouquinho de ar, porque a gente está muito alto. E hoje eu vou mostrar exatamente como é dirigir um carro numa altitude tão alta e falar um pouquinho sobre a Rampage Laramie com motor diesel, que é a versão mais vendida da picape no Brasil. Então, antes que eu fique mais sem ar ainda, eu já quero te convidar para se inscrever no canal do Autosport, clicar no ícone do sininho, assim você fica sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Só para a gente recordar, a Ram não está lançando nenhuma versão da Rampage aqui, então vamos recordar um pouquinho sobre como é a gama. Atualmente são 3 versões, a Rebel, que é a versão de entrada, a Laramie, que é a intermediária, e tem também a RT, que é a opção topo de linha. Essa daqui, como eu falei, é a Laramie e ela se destaca em relação às outras, porque ela tem esse visual bem mais cromado. Então aqui a gente tem a grade hexagonal, com os cromados, com o contorno cromado, o nome da marca Ram cromado e também esses filetes. O carro tá meio sujo, porque a gente andou um pouquinho no cascalho antes de chegar aqui no deserto de sal, mas a gente tem também capa dos retrovisores cromadas, o mesmo vale para a moldura das janelas, maçanetas. Aqui a gente tem rodas de 18 polegadas e agora eu convido vocês aqui para chegar na traseira da Rampage Laramie, que aqui a gente tem também o nome da marca norte-americana em cromado. Eu vou lá para dentro falar um pouquinho de equipamentos, como esse carro anda e mostrar para vocês qual que é o desempenho desse carro a 4.000 metros de altitude. Bom, mas claro que antes de chegar no Salar, a gente começa a expedição muito mais cedo. São 6h10 da manhã, tá fazendo 8 graus agora aqui em Salta. E a gente está saindo aqui em comboio, são 10 carros e a nossa companheira, como eu já falei para vocês, é uma Rampage com motor 2.0 turbo diesel. Bora lá? Bom pessoal, minha vez de assumir o volante da Rampage Laramie Diesel, e a minha vez chegou bem quando a gente já está a 3.900 metros de altitude, ou seja, a minha fala vai ser mais pausada porque aqui o efeito é absurdo, e não apenas em nós seres humanos, como também nos veículos. Como o ar é mais rarefeito, a mistura de ar combustível que entra no motor é uma mistura mais pobre. Portanto, a gente tem aí uma perda considerável de potência. A gente está subindo, estou com o pé cravado e ela está com uma dificuldade absurda de ganhar velocidade. A gente estava em 55, até chegar a 60, 65 por hora, foi aí um certo esforço. A gente consegue perceber, mesmo nas arrancadas, que o começo de curso do pedal do acelerador é praticamente morto. A gente precisa de muito mais pé, muito mais pressão no pedal para que a picape de fato ganhe velocidade, consiga embalar. Bom, ao longo do dia vocês vão me ver com diferentes roupas, com mais ou menos blusa, porque aqui a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Então, por exemplo, a gente passou de 5 graus pela manhã ou nos lugares mais frios para 25 graus na hora mais quente do dia. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho mais sobre a Rampage. Essa picape está há 1 ano no mercado brasileiro, e essa versão aqui, que é a Laramie com motor turbo diesel, ela é muito bem equipada, ela tem um pacote ADAS bem completo. Ela se mantém dentro da faixa, tem frenagem de emergência, tem também o controlador de velocidade adaptativo, tem uma central multimídia com telona grande de 10 polegadas, ar-condicionado digital de 2 zonas, freio de estacionamento eletrônico e bancos de couro com ajustes elétricos para motorista e passageiro. E nessa faixa de preços, a Rampage está meio sozinha. Tem ali um pouquinho da concorrência da Maverick, tem um pouquinho de talvez uma concorrência da Toro, mas também já chega perto das picapes diesel, das picapes médias com motor turbo diesel, mais as versões de entrada. Então aqui a Rampage, ela tá num nicho meio que sozinha, e isso também explica parte do sucesso dela, 20.000 unidades vendidas em 1 ano no mercado brasileiro. A
a gente está aqui na região, na província, né, de Jujuy, no norte da Argentina, e aqui a gente está bem distante da capital Buenos Aires e muito mais próximo das fronteiras, né, com o Chile e com a Bolívia. E aqui a gente está no que eles chamam de pré-cordilheira, e é um trecho que a gente já começa a enxergar a Cordilheira dos Andes, e é uma região muito rica em minérios. Aqui a gente tem muito lítio, então daqui nos próximos anos a gente vai ouvir falar muito dessa região por conta dos carros elétricos que usam o lítio na composição das baterias. Aqui também a gente tem uma produção de cobre muito grande, principalmente do lado chileno, e a paisagem é uma paisagem única, é um lugar inóspito, e a cadeia de montanhas é uma cadeia bem colorida, e essas cores variam exatamente de acordo com o minério presente em cada uma delas. Então aqui a gente tem as montanhas mais esverdeadas, outras mais avermelhadas, outras mais alaranjadas. É um visual bem legal. E essas rodovias, aqui a gente está na Ruta 52, que é a rodovia exatamente que leva para o Chile, e aqui a gente tem uma série de curvas assim impressionante, vários cotovelos, e para chegar nesse trecho aqui, né, nessa altitude de 4.100 metros, a gente passou por muitas e muitas curvas, e tem muito trânsito de caminhões. São os caminhões que fazem, né, esse transporte de mercadorias entre a Argentina e o Chile, cruzando também a cordilheira. Então é bem legal, uma paisagem bastante única que a gente está passando aqui nessa expedição da RAM. Uma curiosidade aqui, a gente está numa Rampage diesel, mas os argentinos não podem comprar uma Rampage diesel, porque aqui eles só vendem a versão com motor 2.0 a gasolina. No Brasil, essa é exatamente a configuração favorita e mais vendida. 55% das vendas da Rampage no Brasil são com motorizações diesel, e entre elas a Laramie é a mais escolhida, né, a mais configurada e vendida no nosso país. De forma geral, aqui a gente está numa altitude bem mais baixa do que o topo, né, que a gente esteve de 4.000 metros. Aqui a gente está a mais ou menos 2.500 metros. Aqui a gente já consegue perceber que as respostas voltaram a ser um pouco mais ágeis, menos morosas. Nos trechos mais altos a gente pisava, a rotação subia, ouvia o motor trabalhando, mas a gente não tinha de volta essa velocidade entregue, e muito menos a sensação de que a gente estava ficando mais ágil, né? Os trechos de subida na parte mais íngreme, parecia um carro 1.0 com o ar-condicionado ligado. Mas de forma geral, essa Rampage, na verdade todas as versões da Rampage, elas têm um acerto muito bom de suspensão. Esse carro é uma picape construída com monobloco, né, que é a mesma estrutura de carros de passeio, então elas tendem já a ser mais confortáveis. E aqui a gente tem, além disso, uma suspensão muito bem ajustada, então ela é bem voltada para o conforto, é uma picape bem urbana, na verdade. Então isso agrada, e vai agradar com certeza quem busca uma picape e não tem essa proposta de colocar muita carga e usar a picape para o trabalho. Bom, o rolê de hoje tem uma paisagem bem diferente de ontem, até porque a gente está indo para uma direção praticamente oposta. Aqui a gente está indo para o sul de Salta, norte da Argentina ainda, mas indo para a região de Cafayate. Cafayate é uma região famosa pela produção de vinhos, como eu já comentei, mas é uma cidadezinha bem menor. Salta tem mais ou menos 600 mil habitantes, Cafayate tem 14 mil habitantes, ou seja, é uma cidade pequena. E aqui a gente já vê que a vegetação já tem uma outra cor, que a gente já tem muito mais verde. Mas também essa é uma região conhecida pelos canyons, que em espanhol eles chamam de quebradas. A gente está acostumado no Brasil com o termo quebrada para algum lugar perigoso, enfim, aqui quebrada é essa região montanhosa de canyons. E o passeio de hoje é feito basicamente em vias asfaltadas, e inclusive de ótima qualidade. O asfalto aqui nesse pedaço do país é muito bom. Pistas quase sempre simples, né? Mas ainda assim pouquíssimos buracos, pouquíssimas ondulações na pista, ponto positivo. E aqui a gente consegue ter basicamente a mesma impressão que a gente tem da Rampage no Brasil. Uma suspensão muito bem ajustada, uma direção bem direta. É basicamente um comportamento muito parecido com o de outros carros que a Stellantis produz lá na fábrica de Goiânia, em Pernambuco. Lembrando aqui, a gente tem uma picape com motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos. E aqui, ao contrário de ontem, né, a gente está numa altitude já mais costumada para nós brasileiros, 1.100 metros. Aqui a gente sente que o motor 2.0 turbo diesel já empurra bem melhor do que nas estradas que a gente passou ontem.
E além da gente estar numa altitude mais baixa aqui, as montanhas também não são tão altas. Mas é muito curioso porque várias delas têm um tom bem alaranjado, já puxando para o marrom. Só que as pedras ficam dispostas, acho que essa GoPro que está aqui na frente vai pegar. As pedras ficam dispostas diagonalmente. E algumas delas, inclusive, têm variações de cor. Então, parece que são diferentes materiais, minérios, né? Dentro de uma mesma montanha, de uma mesma cadeia. E aí a gente tem essa diferença de coloração, é um visual lindíssimo, lindíssimo. Inclusive que aqui a gente conversou com as pessoas, né, dos lugares turísticos e tal, e eles não estão muito acostumados com brasileiros. Então eu imagino que essa seja uma região mais frequentada por argentinos. Uma outra diferença para a região que a gente passou ontem é que aqui a gente vê, né, que os rios eles parecem ter sempre mais água, ou seja, sempre um curso regular e constante de água, ao contrário de ontem, que a gente passou em alguns lugares, vários na verdade, em que os rios são um fiozinho de água, mas quando a cordilheira descongela no começo do ano, aí sim a água desce pela montanha e forma os rios com mais água, né? Aumenta o fluxo de água que desce da montanha. Aqui não, aqui já parece que os rios são mais perenes. Bom, nessa nossa viagem, né, já um dia e meio aí de estrada, a gente já percorreu praticamente 700 quilômetros dos 1000 previstos pela RAM para essa expedição. O finalzinho dessa jornada, né, os últimos 200 e poucos quilômetros, serão voltando exatamente para o aeroporto de Salta. Então esse é o nosso último contato, assim, mais aprofundado com o carro, porque amanhã basicamente vai ser o retorno para o aeroporto. Então, nesses 700 quilômetros, a gente está fazendo uma média aí de 12 quilômetros por litro, que é uma média bem boa, considerando que a gente teve aí trechos de velocidades mais altas, trechos urbanos, onde o consumo é um pouquinho pior. E aqui na Argentina, assim como no Brasil, o diesel é mais caro. Aqui a gente estava olhando os postos aqui, o litro do diesel está mais ou menos R$8. O litro da gasolina fica ali na casa dos R$6 mais ou menos, o diesel está na casa dos 8. Final do segundo dia aqui da expedição da Rampage no norte da Argentina, nosso odômetro já marcou que a gente rodou 700 km nesses 2 dias. E eu aproveito e já me despeço por aqui, porque amanhã a gente sai muito cedo, ainda sem luz do dia, e direto para o aeroporto de Salta para retornar ao Brasil. Esse é um vídeo diferente, a gente trouxe cenários paradisíacos, lindíssimos aqui do norte da Argentina, mas eu não vou deixar de trazer informações sobre a Rampage. Nesse ano de vida ela vendeu mais de 20 mil unidades, e a gente apurou aqui que a versão 2025 chega mais para o final do ano, com série especial, e mais para frente uma nova versão Bighorn, e também mudança no motor 2.0 turbo diesel por um 2.2 turbo diesel um pouco mais potente. Com isso eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês nesse cenário belíssimo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!